Oi pessoal, tudo bom? Então na aula a gente vai falar um pouquinho sobre a prosa romântica, tá ok? Porque na aula passada a gente viu um pouquinho das gerações, agora a gente vai ver um pouquinho da prosa, né? Vamos lembrar que agora, na prosa, né, o famoso romance romântico, nós vamos ter algumas intensificações daquelas características que a gente viu lá na poesia. A questão do nacionalismo, né? Regionalismo, não, é nacionalismo, aquela questão da saudade, né? Do amor que é impossível de se concretizar. Isso tudo vai ser mais intensificado no romance romântico, que é o que a gente vai falar hoje, né? Vamos lembrar que o romance romântico, ele apresenta algumas classificações, tá ok? Vamos lembrar um pouco do contexto histórico, né? Quando o Rio de Janeiro, né? A famosa corte, como era chamada na época, passa por um pequeno processo de urbanização e aí nós temos uma considerável vida social, né? É a época das grandes festas, dos saraus, daqueles passeios ao longo da praia, do campo, né? Aquelas mulheres com aqueles vestidos longos, com aquele guarda-chuva, né? Passeando. Enfim, porque é a ascensão da burguesia naquela época, né? Nós estamos no Brasil Império, no século XIX, né? E a literatura, gente, ela era vista como uma forma de entretenimento, porque vamos lembrar que naquela época a gente não tinha Facebook, não tinha shopping, né? Nem televisão, né? Então as pessoas procuravam a literatura para poder se divertir, para se distrair, né? Então, gente, os romances românticos eles possuem uma classificação, como eu já falei, né? E aí nós temos ambientado na corte, né, na cidade do Rio de Janeiro, o romance romântico urbano, né? Espera aí só um instantinho. Pronto, voltei. Então, como eu estava falando, a literatura ela foi vista como uma forma de entretenimento, né? Então, gente, o nosso primeiro romance romântico, né, que nós costumamos dizer, foi O Filho do Pescador, de Teixeira de Souza, publicada em 1843. Mas pela falta das principais características do romance romântico e também por ter uma trama assim um pouco confusa, nós dizemos que o nosso primeiro romance romântico, né, tipicamente brasileiro, com a visão do brasileiro, foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, considerado romance romântico urbano, né? Você pode estar achando meio redundante eu falar romance romântico, mas não é redundante, sabe por quê? Porque o romance, ele nada mais é do que uma narração, né, que está contando um acontecimento que te leva para um final, né? Te carrega para o final, ou seja, como se fosse uma história, né? Com determinados personagens, né? Isso é um romance, né? Sempre. E vamos lembrar que os romances românticos eles sempre são lineares, ou seja, as personagens são lineares. Ou elas são boazinhas do começo ao fim, ou elas são vilãs do começo ao fim. Nunca tem uma mudança, como no caso do realismo, que às vezes tem uma mudança, né? Então, nós classificamos o romance ambientado na corte, né? O famoso Rio de Janeiro, né? O romance romântico urbano, né? Onde nós temos alguns autores como Joaquim Manuel de Macedo, né? Responsável por introduzir aí o romance romântico, né? Com a sua obra Moreninha. O famoso José de Alencar, né? Que ele escreveu o livro Senhora, né? Vamos lembrar que esse livro, gente, ele conta a história de Aurélia, né? Eu tive a oportunidade de ler esse livro, né? Então eu vou falar um pouquinho. Ele conta a história de Aurélia, né? Que era uma mulher muito simples, pobre, que acabou de perder o pai, né? O irmão também estava passando por dificuldades, ele tinha um problema no pulmão. E, e, e aí do nada surge o avô, né, de Aurélia e acaba deixando uma herança para ela, né? A mãe de Aurélia, ela acaba morrendo, né? Mas ela sempre quis que a filha se casasse, né? Antes dela ir, né? Antes dela morrer. Mas a Aurélia acaba conhecendo Fernando Seixas, né? E nessa paixão que eles teve, que ele teve, né? Ele era interessado nela. Mas só que como a Aurélia não tinha um dote, ou seja, não tinha um poder econômico bom, ele acaba conhecendo a Adelaide, que é uma outra mulher com um dote maior do que a Aurélia, né?
Mas depois que a Aurélia recebe essa herança, ela fica rica e ela propõe o casamento indireto, né, do marido. E sendo que no final, muita confusão, muito vai e vem, a Aurélia acaba se casando com ele porque comprou, mas aí o Fernando acaba pagando a dívida e os dois acabam se entregando ao amor. Legal, né? E nós temos Manuel Antônio de Almeida, responsável pela criação do Memórias de um Sargento de Milícias. Eu li esse livro, né? Conta a história aí de toda a saga do Leonardo Filho, né? Que é conhecido como Leonardinho. Desde a infância dele, né? Que o garoto era uma peste, parece até o Brás Cubas, né? No livro Memórias Póstumas. E ele, o menino vai crescendo, vai vivendo com o padrinho porque os pais se separam. E uma confusão toda até ele chegar, até ele se tornar um sargento de milícias, né? É um romance muito legal que fala... Mas só que Manuel Antônio de Almeida, como ele teve uma convivência com Machado de Assis, ele inovou muito essa questão, né? O Leonardinho não é considerado um herói, né? Como nós vimos até então. Ele é considerado um anti-herói se nós fôssemos comparar com os outros heróis que nós tivemos até então, nacionais. E por isso mesmo que ele inovou, tem essa questão da metalinguagem, assim como no Machado de Assis, né? Ele fala, através do livro, ele dialoga com você, ele fala assim, caro leitor, desatento, não fique preocupado porque no próximo capítulo a gente vai desenvolver esse tema. Né? Ele fala assim, o Manuel Antônio de Almeida, no livro dele, Memórias de Sargento de Milícias. Agora nós temos os romances românticos ambientados na província, ou seja, no interior do país, né? Nós temos meio que um deslocar, né, da literatura que estava estacionada aqui pelo litoral, mas para o interior do Brasil. E nós temos alguns romances que são ambientados nessa região, como por exemplo, o romance romântico regionalista, que ele fala um pouco da relação do homem com o meio em que vive, né? Os principais autores são José de Alencar, né? Que ele escreve o Gaúcho, inclusive eu tenho esse livro, né? Ele desenvolve toda uma trama que se passa nos Pampas Gaúchos. Nós temos Visconde de Toné e Bernardo de Guimarães e Franklin Távora, né? Nós temos aí uma carga de autores que se dedicaram ao regionalismo legal, né? Bernardo de Guimarães, vamos lembrar que ele escreveu aquela famosa obra que foi a Escrava Isaura, né? Aquela famosa escrava branca, Escrava Isaura, né? Que quando a mãe morre, né? É uma senhora, ela acaba morrendo e ela deixa um testamento falando que tem que libertar a Isaura, que era desde criança que servia a família. Porém, as pessoas que continuaram na casa depois da morte dessa mãe não deram a carta de alforria a Isaura, então ela acaba fugindo com o pai e tudo mais, é todo um desenrolar de uma trama aí, né? E nós temos os romances históricos, né? Romance histórico, quem se dedicou foi José de Alencar e Visconde de Toné. José de Alencar mais uma vez aparecendo aí, né? Porque José de Alencar ele foi a principal figura da prosa romântica no Brasil, entendeu? Ele escreveu diversos tipos de romance, né? Foi muito importante mesmo. E voltando ao romance histórico, nós temos aí uma forte mistura de coisas históricas, né, que de fato aconteceu, com traços da imaginação. Por exemplo, nós temos o romance chamado Iracema, né? Iracema, vocês com certeza já leram na escola, todo aluno que faz ensino médio é obrigado a ler. Assim, gente, eu li Iracema, mas eu não gostei muito, sinceramente, né? Eu comecei a ler o Guarani. Assim, a Iracema, gente, o romance Iracema, ao mesmo tempo que ele é considerado histórico, ele também é considerado indianista, né? Para maiores esclarecimentos. Porque eu tô falando que ele é histórico, aí o aluno tá perguntando, mas Giovanni, minha professora falou que ele é indianista. Tá, ele é indianista, mas ao mesmo tempo ele é histórico. Porque nós temos personagens como Poti, temos personagens como Martim,
que realmente existiram na vida real, que fizeram parte da história dessa questão da miscigenação. Vamos lembrar que o romance da Iracema passou lá no estado do Ceará, lá no Nordeste, né? E o Moacir é tido como um símbolo do primeiro brasileiro, né? Fruto dessa miscigenação do colonizador e do colonizado, né? Iracema colonizado, Martim colonizador, entendeu? Do europeu com o brasileiro, né? Genuinamente. Agora vamos falar um pouquinho do romance indianista, né? Indianista. Já que eu falei da Iracema, né? Que é um romance indianista, nós temos aí... Já que eu falei um pouquinho do romance histórico, o romance indianista, mais uma vez, ele vai exaltar o índio, né? Assim como nós tivemos lá na poesia, eu não falei que agora vai ter uma intensificação? Então, na prosa, no romance romântico indianista, nós vamos ter uma intensificação dessa característica, essa exaltação do índio. Porque, como eu expliquei na aula anterior, em Portugal, eles tiveram o herói nacional, que foi os cavaleiros medievais, que a gente estudou lá no trovadorismo, lembra? Então, no Brasil também fazia-se necessário nós termos também um cavaleiro, ó, tô doido. Fazia-se necessário a gente ter um herói nacional, né? Que no caso a gente elegeu o índio, né? Que foram os primeiros a habitar as terras brasileiras, né? Enquanto Portugal já estava lá no barroco, a gente ainda estava aqui no quentinho, não tinha nada, na dica de nada, né? Então, José de Alencar, o principal autor do romance indianista, ele criou a Iracema, claro, como eu já expliquei, e criou o Guarani, né? O Guarani. Eu não tive a oportunidade de ler esse romance. Eu li somente o início, mas no início ele faz toda uma descrição da casa, né? E vai desenvolvendo aí a trama. Tá ok, gente? Então, romance romântico é isso, né? É uma forma de entretenimento para aquelas pessoas do século XIX que não tinham a tecnologia que a gente tem até hoje, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, posta aí. Tá ok?